This call is now being recorded. Good morning, good evening ou good afternoon, dependendo do horário que você estiver assistindo esta aula. Essa aula é referente à semana 2, né, da nossa disciplina eletiva chamada WhatsApp. Aqui a gente faz estudos de gêneros textuais do Enem que aparecem na prova de língua inglesa, ok? Essa aula deveria ter acontecido no dia 2 de julho, mas por conta do feriado, ela está sendo gravada hoje, dia 1º, e será inserida no sistema durante o dia 2 ou dia 3, para que vocês possam fazer a atividade ao longo da semana, ok? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Deixa eu projetar uma tela aqui para vocês. Vocês vão assistir uma apresentação de slides. Isso, chegou aí agora. Então, vamos lá. Práticas integradoras 1, WhatsApp. E aí, Colégio Estadual Getúlio Vargas, Brumado, Bahia, professor Luciano. Bom, na aula de hoje, nós vamos ver charges e cartoons. É muito comum, mas muito comum mesmo. É figurinha carimbada nas provas de Enem. É muito difícil ter uma prova, e olha que são só 5 questões, ter uma prova de algum desses anos aí para trás para você não encontrar ou uma charge ou um cartoon em uma das provas. O pessoal gosta muito de fazer uso desses dois gêneros. Nós vamos ver um de cada vez. Então, o que é uma charge? Charge é um gênero jornalístico que é centrado em questões atuais, que reflete o posicionamento editorial do jornal ou veículo de comunicação. Então, assim, acima de tudo, a charge, ele tem uma temática jornalística. Então, ele pega um tema do momento que está sendo discutido, que está sendo conhecido por todos, e faz uma charge, né, utilizando-se do humor para poder mostrar qual é o posicionamento do veículo que está exibindo aquela charge. Então, pode ser um canal de TV, pode ser um jornal, pode ser uma revista, né? Mas a charge ela tende a mostrar o posicionamento em relação àquela situação. Quais as características de uma charge? A charge ela possui linguagem verbal e não verbal. Então tem texto e tem imagens também, né? É centrada no humor, né? É uma característica fundamental, ela traz o humor. A charge faz uma leitura crítica do cotidiano, tá? Ela é atual e efêmera. O que significa isso? Bom, significa o seguinte: a charge feita hoje, com os problemas que estamos vivendo agora, junho, julho de 2021, talvez daqui 3 anos, talvez não, certamente daqui 3 anos, ela vai perder completamente o sentido. Porque a realidade vai ser outra, os problemas serão outros, então ela vai ficar bem solta. Pode ser usada? Claro que pode. Você contextualiza o período em que a charge foi produzida e ela pode ser utilizada. Mas se você vincular apenas a charge sem fazer essa ambientação, ela acaba perdendo sentido para as pessoas. A próxima característica dela é exatamente isso, precisa de contextualização. O que é isso? É o seguinte, a pessoa que vê uma charge, que lê uma charge, se ela não tiver por dentro da crítica que está sendo feita ali, se ela não conhecer o fato que está sendo exposto ali, ela não vai entender a charge. Então, precisa de contextualização. A pessoa, o leitor, precisa contextualizar aquilo que ele está vendo. A charge, ela traz situações particulares, ela não trata de um problema amplo, ela trata de coisas específicas, né? E outra característica é personagens públicos. Se faz uso de personagens públicos, principalmente utilizando caricaturas. E aí vai principalmente, de novo, de políticos. Né? Se gosta muito de fazer charge sobre o meio político, né? Os fatos políticos que ocorrem semana a semana, mês a mês, e aí vai. Vamos ver uma charge aqui? Vamos ver uma charge aqui. Observem essa fila quilométrica, né, gigantesca, e a penúltima pessoa da fila é uma mulher, e ela diz assim:
o último da fila. Mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. O último cara da fila diz assim: até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo a aprender. Bom, essa charge cabe nos dias de hoje? Cabe. O desemprego no país está muito alto. Então, cada vez que você tem uma oportunidade de emprego, as filas são muito grandes para as pessoas tentarem conseguir a vaga, né? E isso no Brasil, bom, essa charge basicamente ela é muito atual e ela não é passageira, ela não é efêmera. Por quê? Porque o Brasil sempre vive períodos de grandes desempregos, né, de grande falta de trabalho. Então, a qualquer época que o desemprego aumenta, você pode apresentar essa charge que ela é válida, mas aí as pessoas estarão contextualizadas, entendendo, poxa, aqui é porque falta muito emprego e tal, tem muita gente sendo demitido e a busca por um novo trabalho aumentou demais. Tá? Essa aqui é nossa agora, né? A gente está vivendo uma outra charge do que a gente está vivendo agora. É de um chargista chamado Jean Galvão. Observe aí, retorno às aulas. Aí nós temos uma menininha ali fazendo sua provinha, um menino atrás dela fazendo sua provinha, e o terceiro menino está ali fazendo a prova dele, mas fazendo uso de um dos equipamentos de equipamentos, ou de uma segurança que vai ser exigido quando retornar às aulas, que é a máscara. E ele colocou a cola dele, a pesca, né, como a gente gosta de falar aqui na Bahia, ele colocou a pesca dentro da máscara. Olhe só como isso é atual. Né? Estamos vivendo em alguns estados, as aulas já retornaram. Aqui na Bahia, a gente está vivendo um período de aulas remotas, preparando o momento de fazer o retorno às aulas presenciais. Primeiro, as aulas, como é que eles chamam? Mistas, né? Que são uma parte na escola, outra parte remota em casa, e depois as aulas presenciais. Mas mesmo assim, contando com toda a proteção. E o guri ali, o garotinho, está fazendo uso dessa proteção para poder colar numa prova. Né? Então, é uma crítica também ao momento atual que a gente vive de pandemia. E a essa busca pelo retorno às aulas, assim, a qualquer preço. Né? As aulas foram suspensas quando as UTIs estavam vazias, e agora que ela bate sempre acima de 50%, 70%, existe uma ânsia pelo retorno. Todos nós queremos o retorno às aulas, mas com segurança, evidentemente. Né? Bom, vamos passar agora para o cartoon. Né? O que é o cartoon? Cartoon também é um gênero jornalístico, considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Também um gênero jornalístico, também critica situações. Vamos ver as características. As características dos cartoons são bem parecidas com as das charge. Desculpe. É a linguagem verbal, ele possui linguagem verbal e não verbal, então temos textos e temos imagens. Também é centrado no humor, sempre no humor. Ele faz uma leitura crítica da realidade. E agora vem uma diferença do cartoon para a charge. Ele é atemporal. O que isso significa? Significa que o cartoon ele não precisa de uma contextualização para que a pessoa entenda. Porque ele traz uma realidade, algo que todo mundo conhece o tempo todo. Né? O texto é a própria sociedade, então ele faz uso da própria sociedade, não especificamente de políticos ou artistas, esportistas ou o que quer que seja, e ele traz também situações e questões coletivas. Né? A charge, ela consegue abordar uma situação peculiar, uma situação ímpar, mas o cartoon, ele tenta abordar algo mais coletivo. Vamos ver aí agora um cartoon. Esse cartoon é do Ziraldo, né? E aí nós temos o Tio Sam, para quem não conhece, né? É a imagem de um senhor usando cartola com as cores americanas, que foi muito usado nos períodos de guerra, guerras nas quais os Estados Unidos se envolviam. Então tinha lá o Tio Sam
né, dizendo para vocês, aliste-se, sirva o seu país. Nessa época era uma forma de motivar os jovens americanos a se alistarem e irem para a guerra, né? Aqui Ziraldo usou ele de forma mais diferente, né? Tá lá o tio Sam apontando para a gente e dizendo, façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Aí você pergunta assim, pô, façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Isso aí ele está fazendo uma representação dos políticos brasileiros, e não só dessa época que a gente está vivendo, de todas as épocas, né? A politicagem no Brasil, os políticos sempre nos dizem o que fazer, mas quando a gente vai perceber e a gente descobre depois os escândalos, eles sempre fazem tudo completamente diferente, né? Então, se fala em não sonegar impostos, mas você vai descobrir o cara sonegou imposto a vida toda, está devendo imposto de renda, e isso é um dos exemplos, né? Não vale a pena citar nomes, mas que a gente tem de político aí que deve ao imposto de renda, ao leão, né? E outros que têm empresas e também não pagam impostos e por aí afora. Então isso aí esse cartoon traz para a gente uma situação que a gente vive há décadas, nas quais os políticos nos dizem o que fazer, mas eles não fazem e não querem que a gente olhe para o que eles fazem, né? Olha outro cartoon aqui, que também é atual há décadas. Aquela corrente para frente, né, é o que está escrito aqui. Eu vou até posicionar com o mouse aqui, ó. Tá vendo? Aquela corrente para frente. Aí nós temos um cara lá no alto do despenhadeiro, acorrentado por uma das pernas, e está lá enrolado com a bandeira do Brasil, e está lá a inscrição, para frente Brasil. Quer dizer, se ele for para frente aí, né, aquela corrente para frente, se ele for para frente, ele cai no abismo, né? Essa expressão, para frente Brasil, aquela corrente para frente, sempre é buscada em épocas de Copa do Mundo, de Olimpíadas, que é para tentar fazer ressurgir desculpe, que é para tentar fazer ressurgir aquele nacionalismo exacerbado, né, que só em épocas esportivas que aparece, né? O brasileiro passa 4 anos sem usar uma camiseta verde e amarela, agora com outras intenções, digamos assim. Tem muita gente que se vestindo de verde e amarelo em manifestações, né? Mas o normal do brasileiro é a cada 4 anos, lá na Copa do Mundo, o time ganha uma partida, outra, aí põe verde e amarelo, vai para a rua, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor e aquele negócio todo. Então, o cartoon traz essa característica do brasileiro, né? Que é sempre assim, para frente, Brasil, mas a gente está sempre à beira do abismo, né? Olha uma charge do Enem aqui, a charge no Enem, e essa em língua inglesa. Ele diz aqui, convém salientar, né, convém deixar bem claro, que os gêneros textuais charge e cartoons, eles não diferem do português para o inglês. As características são sempre as mesmas. Então, quando você tem em língua inglesa, todas as características que você aprendeu dela em língua portuguesa, elas estão presentes lá. Você pode não entender tudo, porque talvez uma ou outra sentença, ou outra frase ou palavra lhe escape a compreensão por ser em outro idioma, mas todas as características estão lá presentes. Ali nós temos aparentemente um aluno e uma professora, né? E lá no quadro tem reports due today, né? Seriam os trabalhos entregues hoje, trabalhos para hoje. E aí, lá embaixo, nós temos um textozinho que diz assim, provavelmente o aluno, certamente não, eu sei que é o aluno que está falando. O aluno diz o seguinte, my report is about how important it is to save paper, electricity, and other resources. I will send it to you telepathically. Né? Então, o menino tenta justificar a não apresentação do trabalho dele
igual a todo mundo, impresso e tal, e ele diz o seguinte, my report, o meu trabalho, né, a minha pesquisa, is about how important, é a respeito do quão importante it is to save paper, economizar, porque save pode ser salvar ou economizar, it is to save paper, economizar papel, electricity, ou electricity, eletricidade, and the other resources, e outros recursos. Né? Ele cita papel, eletricidade e outros recursos. Aí ele diz à professora, I will send it to you. Eu vou enviá-lo para você telepatically. Eu vou enviar para você telepaticamente. Então, assim, ele tenta justificar a não apresentação do trabalho, dizendo que, bom, se eu faço um trabalho do quão importante é economizar papel, eletricidade e outros recursos, eu não posso fazer ele impresso. Seria um contrassenso da minha parte. Então, eu vou mandar ele para você telepaticamente. Né? Aí vem a questão, e aí gostaria de chamar a atenção de vocês para as questões do Enem, elas trazem sempre... Estou me consertando na cadeira aqui, viu? Elas trazem sempre, assim, um enunciado um pouco maior. E, normalmente, o que se quer na questão está sempre no final. O enunciado, ele situa, ele contextualiza você, contextualiza a ideia e diz o que quer lá no final do enunciado. Então, nós temos aí, Enem 2011, 10 anos atrás, né? Questão 92. Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. Contextualizou, né? Então, ali é uma professora cobrando do aluno um trabalho extracurricular que ela passou e marcou para ser entregue naquela data. Contextualizou minha questão. Aí vem a pergunta. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para fazer o quê? Alternativa A, discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. Alternativa B, elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. Alternativa C, sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. Alternativa D, reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho. Ou a alternativa E, convencer de que fez o relatório, esse é meu menino correndo aqui, viu? E a alternativa é convencer de que fez o relatório solicitado. Né? Qual dessas alternativas você assinalaria de acordo a essa charge? Bom, acertou quem disse a alternativa é convencer a professora de que fez o relatório solicitado. Né? E aí a justificativa dele é que, bom, de acordo com o tema do trabalho dele, que era economizar papel, eletricidade e outros recursos, ele não ia imprimir, ele ia mandar telepaticamente, para tentar convencê-la de que ele fez. Ou de que ela fez, né? Que lá fala a estudante. Bom, resolução. Já que seu relatório é sobre poupar recursos, o estudante apresenta o argumento de que irá mandar seu relatório telepaticamente. I will send it to you. Telepatically. Não necessitando gastar papel ou eletricidade para tal, tentando convencer sua professora de que o fez, de que fez o trabalho, e de que o trabalho não foi impresso por conta da temática, como forma de pôr isso em prática. Olha só. Né? Então, agora é a nossa vez. Vamos resolver charges e cartoons do Enem. Segue a atividade com algumas charges para serem resolvidas. Atenção que, além de encontrar a resposta correta, você deverá justificar sua escolha com um breve argumento, como fizemos anteriormente. Na verdade, o formulário está lá e eu, da outra vez que fizemos, o formulário, as justificativas não foram, como é que eu posso dizer? O formulário não se adequou. Luciano, não consegui adequar o formulário com as questões de múltipla escolha e uma justificativa. Então, eu retirei isso. Vocês vão apenas analisar as charges
e assinalar a resposta correta, como se fosse uma provinha do Enem, ok? Bom, deixa eu parar essa apresentação aqui, passar para o roteiro, tá? Para a gente saber qual é a nossa tarefinha da semana. Lembrando, aqui é a semana 2, tá certo? Vocês vão fazer essa assincronamente, tá ok? Ó, chegou para vocês. Aí, roteiro. Roteiro da aulas 1 e 2, semana 2, né? Datas de 28 a 3 do, de 28 do 6 a 3 do 7. Turmas de primeiro ano A, B e C. Aula 1, nós vimos a apresentação do gênero textual charge, o que é, características e exemplos. A aula 2, vimos a apresentação do gênero textual cartoon, o que é, características e exemplos. E uma análise de uma charge apresentada na prova do Enem. O que vocês vão? Vocês vão ler e interpretar charges e cartoons apresentados no anexo desta atividade, que são esses aqui. Então, nós temos aqui uma charge de 2018, né, de uma prova do Enem. Eu não vou fazer leitura, nem nenhum tipo de comentário, que é para ela ficar, para que vocês possam fazer tranquilamente. Temos aqui a questão 2 é do Enem de 2012, né? Aqui é uma charge também. Passando. Tá meio lentinho aqui meu computador. Aqui também uma de 2012, é um cartoon, tá ok? É ambientado numa escola, né? E aqui esse último cartoon também é a questão 4, Enem 2012, tá certo? 2011, tá certo? Então vocês vão ter as questões, vocês vão ter lá os cartoons no formulário, vão ter o enunciado da questão e vão ter também as alternativas, ok? Boa sorte. Essa tarefa é para ser feita ao longo da semana 2. Né? Ela será vinculada amanhã, sexta-feira, dia 2, e vocês vão poder fazer ou na sexta, ou no sábado, no domingo, na segunda, na terça, contanto que ela esteja pronta lá no dia, não tem data aqui, mas se eu não estou enganado, eu coloquei para a próxima sexta-feira, que é dia 9, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui para parar essa apresentação. Isso. Bom, era isso a aula dessa semana, a atividade dessa semana. Boa sorte para vocês na atividade, façam com atenção, tenham calma, abram o roteiro primeiro, dê uma olhada no roteiro, encontre a resposta no roteiro, depois você vai lá, abre o formulário e preencha com suas respostas, tá? No caso, marque a alternativa correta lá no formulário, tá certo? Um bom feriado a todos e até a próxima semana.